Agora nós vamos ver as 7 taças em Apocalipse, capítulo 16. O texto diz assim: Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Pois bem, eu quero falar, antes de eu falar sobre as 7 taças, quero falar, existe uma palavra que chama analepse, e analepse quer dizer, é como se fosse um flashback. Analepse, você já assistiu aquele filme que quando você está assistindo, ele está contando alguma coisa agora, de repente ele começa a pescar partes lá do passado e mostrar algumas cenas do passado daquelas pessoas, tentando explicar o porquê que elas estão vivendo isso hoje. Já viram isso? E então depois volta lá de novo. Então a analepse é assim, você está contando alguma coisa, você está contando uma narrativa e de repente você volta lá no passado e recomeça a contar algumas coisas para que se entenda melhor o que está acontecendo hoje. Pois bem, isso que acontece no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, nós vemos que os 7 selos eles estão em sequência, mas eles vão do começo dos 7 anos da tribulação até o final. Depois nós temos aí as trombetas, elas também vão do começo até o final, culminando ali no governo de Cristo. E nós vamos ver agora que as 7 taças também, elas estão derramadas ao longo do período, tá? Então, e cada uma delas dá detalhes, então cada vez que vai, por exemplo, as 7 taças agora vai dar alguns detalhes que os outros castigos não mostraram, tá certo? Então nós vamos ver aqui que o que nós lemos agora de pouco é que na primeira taça que foi derramada sobre a terra, essa taça que foi derramada abriu feridas malignas e dolorosas em todos aqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Nós não sabemos se isso vai ser causado pelo dispositivo que vai ser implantado nas pessoas, isso poderá dar algum dano na pele delas, ou se simplesmente vai ser algo espiritual que vai acontecer e Deus vai fazer com que essas pessoas então sofram uma grande dor, feridas malignas na sua pele, exatamente todos os que receberam a marca. Vai ser característico de todos que receberam a marca da besta, eles vão ser castigados agora. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e esse se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Esse ponto aqui, algumas pessoas entendem que pode ser realmente o mar, alguma coisa que caiu no mar, como a gente viu lá atrás, só que lá quando caiu um monte em chamas no mar, destruiu 1/3 da vida, não 3/3, que seria o total. Agora aqui já está dizendo sobre essa taça sendo derramada no mar e se transformando em sangue. Pois bem, o que acontece é que aqui no livro de Apocalipse, ele mesmo se interpreta em algumas coisas. E uma das coisas que o livro de Apocalipse se interpreta em relação a alguns sinais, a gente vê aqui no Apocalipse capítulo 13, sobre a besta que saiu do mar. E se saiu do mar, segundo aquilo que dá a entender aqui, ela saiu do meio dos povos. Ela saiu do meio dos povos. Então o mar aqui significa assim a população mundial, tá? Gigantesco quanto a população mundial. Pode ser que essa taça que foi lançada sobre o mar, que se transformou em sangue, possa se referir a uma grande mortandade de pessoas. Porque veja a relação. E esse se transformou em sangue, o mar se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Então aqui está dizendo sobre uma grande mortandade que vai ter sobre os povos, poderia ser. Se nós formos nos lembrar lá atrás de que
Quando nós vimos lá a respeito dos 7 selos, aquilo estava no primeiro selo, está falando de um cavaleiro branco que sai para governar com uma coroa na cabeça. Logo em seguida vem um período de guerra e vermelho, cavaleiro vermelho como sangue. E agora nós vemos aqui o mar vermelho como sangue. E o que significava aquilo? Guerra. Significava guerra. E o que veio depois da guerra, o que foi? Nós vimos lá que houve uma grande fome e peste sobre a terra. E por último, lá daqueles 4 cavaleiros, foi então a morte, uma grande mortandade. Pode ser que essa taça signifique isso? Até pode ser. Nós vemos depois que no versículo 4 está dizendo: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e elas se transformaram em sangue. As fontes, nos rios e nas fontes, elas se transformaram em sangue. Alguns acreditam que aqui poderia ser mais a região da Palestina. Pode ser, ou pode ser alguma outra região menor. Até pode ser que também houve muito massacre naquela região, pode ser. Assim como pode ser também que as águas das fontes se poluíram, mas aqui não está dizendo, como naquela outra passagem que nós lemos, se transformou em amargor e as águas ficaram envenenadas. Aqui está dizendo sobre águas transformando em sangue, pode ser uma grande mortandade. Versículo 5: então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, ó santo, que és e que eras, porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Então aqui seria sangue por sangue. E ouviu o altar responder: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Deus julgou. Pode ser que as águas se transformem em sangue? Pode até ser, porque também existe esse ponto aqui, que as duas testemunhas vão ter poder para fazer alguns sinais milagrosos, e inclusive sinais como as pragas do Egito, que também águas foram transformadas em sangue ali. Então aqui poderia ser literal também? Até pode ser. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens como fogo. Então aqui o sol se abrasando, uma temperatura acima do normal e queimando as pessoas pelo forte calor. E elas amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre essas pragas, contudo recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Depois gostaria de voltar nesse quarto anjo aqui. O quinto anjo, diz o texto aqui, derramou a sua taça sobre o trono da besta, ou seja, sobre o lugar, o quartel-general, sobre o governo, o lugar onde ele tem o seu palácio e governa, cujo reino ficou em trevas. Então aqui pode se assemelhar também às trevas do Egito, quando Deus lançou aquelas trevas e ficou tudo escuro e eles não tinham como acender, mesmo que acendessem uma tocha, alguma coisa assim, não conseguia iluminar. Pode até ser isso. Pode ser que Deus esteja punindo a besta, né, o anticristo, dessa forma também. E está dizendo que isso daqui acabou se espalhando de certa forma quando o reino do anticristo foi atingido, porque de tanta agonia os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Bom, pode ter alguma ligação com aqueles escorpiões que foram vistos lá, aqueles gafanhotos com cauda de escorpião que picavam as pessoas, e então elas ficavam com uma dor insuportável, mas não chegavam a morrer? Pode até ser que aqui esteja dando mais algum detalhe, como se fosse uma analepse, tá? Um flashback, voltando lá e dando mais alguns detalhes da situação, até pode ser. Versículo 12, Apocalipse 16, 12, diz assim: o sexto anjo
derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então a terra do Oriente, os reis que vêm do Oriente, são as terras chamadas terras do sol nascente, que são regiões lá, se uma grande guerra vai estar sendo travada, e os reis que vêm do Oriente, pode significar aqui a China. A China pode ser? Pode. Porque são os reis que vêm daquela região, uma grande população. E pode ser que aquele exército enorme de 200 milhões de cavaleiros tenha ligação com a China ou com um aglomerado de nações, até pode ser, mas aqui já está dando um outro detalhe, que esses reis, então, que vão, no período final, vão se juntar, eles vêm do Oriente, está dizendo o texto. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Agora aqui tem uma coisa interessante, nós não falamos aqui a respeito do dragão, porém o dragão, queridos, o dragão aqui, ele é tido como no capítulo 12, no versículo 3, então apareceu um outro sinal no céu, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Nós vemos assim, o dragão, ele é o símbolo do diabo, tá? Ele simboliza o diabo, a antiga serpente. Só que tem o seguinte, uma coisa interessante, nós vemos que aqui está dizendo que saiu um espírito de dentro da boca do dragão. Então o dragão tanto pode ser no aspecto espiritual o diabo, como esse dragão vermelho também pode ser uma nação, pode ser um conjunto de nações. Nos nossos dias, quem é chamado de dragão vermelho? Só para pensar, tem um país no mundo que é chamado de dragão vermelho, e é o país que mais tem população no mundo. Poderia ser um exército gigantesco, talvez, um exército de 200 milhões de pessoas, 200 milhões de soldados ali. Poderia ser. Ali tem toda a ligação com o dragão vermelho. Agora, o que o texto está dizendo, que quem está comandando esse dragão vermelho, que existe o lado espiritual, existe o lado físico dessa estrutura. É um demônio. Demônios aqui que eles têm aparência de rã. Está dizendo o texto aqui que esses demônios, então, um saiu da boca do dragão, outro saiu da boca da besta e outro saiu da boca do falso profeta. São 3 espíritos imundos ou malignos, semelhantes às rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então percebam que o dragão aqui, ele é um dos, mas agora o espírito que sai da boca do dragão, porque já vinha controlando o dragão antes disso, o dragão vermelho, o que acontece é que esse espírito diabólico ele vai juntar os reis da terra para uma grande batalha, uma grande batalha que em hebraico é chamada de Armagedon. É a batalha do período final. Então nós estamos aqui no 6º selo. Nós vemos aqui que nós estamos aqui na 6ª taça. Quando nós estávamos no 6º selo, está falando de uma grande batalha. Quando nós estamos aqui também na 6ª taça, também está falando de uma grande batalha, provavelmente na 6ª trombeta também. Provavelmente todos eles se referem à grande destruição. Eu quero lembrar-nos ali que na 6ª trombeta que nós lemos, estava falando a respeito de uma destruição, talvez catástrofe nuclear. Tá? Então essa batalha Armagedon, ela pode ter um aspecto de uma 3ª guerra mundial, a ponto de, veja que realmente tem um aspecto de guerra mundial, porque vai chamar os reis do mundo inteiro para guerrear. De acordo com outros textos bíblicos, nos dá a entender que essa batalha, ela vai ser contra Israel, porque Armagedon é um território dentro de Israel.
território dentro de Israel. Provavelmente os reis da terra se unindo para destruir maciçamente Israel. Agora vem o versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma voz forte que vinha do trono, dizendo: está feito, ou está consumado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte quanto esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Aqui está falando novamente das ilhas sendo removidas de seus lugares e as montanhas também. Caíram sobre os homens, vindas dos céus, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois essa praga fora terrível. Então nós vemos aqui uma saraivada, né? Que assim é dito, com pedras de até 35 quilos caindo do céu. Imagine, a destruição é gigantesca. Agora, pode ser que nessa ocasião tenha ocorrido uma guerra nuclear também, um pouco antes? Pode ser porque nós já lemos nos textos anteriores lá também. Cada vez que acontece o flashback, se volta em um assunto, vai dando mais detalhes dele, tá? Então, se nós formos unir as principais pragas e vendo que elas às vezes se repetem, ou fala-se alguns detalhes delas em outros textos do Apocalipse, nós vamos ver que essas pragas aqui, que foram derramadas através das 7 taças, haverá grandes pragas nesse período, haverá grandes destruição. Deus estará agindo para punir a terra e os seus habitantes. Ele liberará demônios que eles são cruéis e eles vão vir para destruir os homens também. Então nós vemos que nós devemos ser vigilantes, porque nós não precisamos passar por isso. Esse período vai ser para massacrar a humanidade realmente, uma humanidade sem Deus, uma humanidade que não quis, em época de paz, se render a Jesus Cristo. Espero que todos vocês tenham sido abençoados por esse estudo e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês.